que é a tradição de se fazer teologia em oração. Um exemplo típico dessa tradição já está presente numa coletânea de textos escritos pelos padres do deserto, chamada Filocalia. Uma parte desses fragmentos foi publicada em português, chama-se exatamente assim, Filocalia. E existem lá vários fragmentos em textos de padres do deserto. E um deles se chama Evagrio Pontico. Ele escreveu alguns trechos que apontam já para a presença dessa tradição. Se és teólogo, diz ele, vais orar verdadeiramente. Se oras verdadeiramente, és teólogo. Outra. A oração é a aplicação mais admirável e mais completa da inteligência. Então, essa coisa de que quem ora não é inteligente, não dá para você ser uma pessoa de oração e ao mesmo tempo ser inteligente, não vale aqui. Essas duas coisas estão juntas. A oração é um estado do intelecto destruidor de todos os pensamentos terrenos. O corpo tem o pão por alimento, a alma a virtude, mas a inteligência se alimenta da oração. Então, preste atenção que dentro dessa tradição cristã, a teologia e a oração não são vistas como antitéticas, como se oração e teologia fossem coisas que pudessem ser concebidas de forma separadas e independentes, como se fosse possível ser um teólogo e não ser uma pessoa que ora, como se fosse possível você ser uma pessoa que ora, mas não ser teólogo. Em outras palavras, o que essa tradição está dizendo é que se você não ora, você não pode ser teólogo. Está certo? Se você não ora, você não pode ser teólogo. Então é interessante isso, porque da mesma forma que se você não ora, você não pode ser teólogo, você não pode ser teólogo e não orar. Não tem como a gente admitir, portanto, dentro dessa tradição, que a gente está chamando de a tradição, que é a base para esse conceito que a gente está chamando de inteligência humilhada, e pensar essas duas coisas de uma maneira distinta. O segundo ponto importante dentro dessa tradição, a gente pode pensar a partir daquele livreto publicado por Helmut Tillich, que já tem em português também, chama-se Recomendações aos Jovens Pastores e Teólogos. Tem um capítulo que ele fala sobre teologia orante, um dos últimos capítulos. É um livro fininho, você lê numa sentada de ônibus, você lê o livro. E ele chega desse capítulo, logo no início ele diz o seguinte: o teólogo de hoje precisa recuperar a tradição antiga dos primeiros teólogos que não faziam teologia na terceira pessoa, mas na segunda pessoa. O que seria fazer teologia na terceira pessoa? Por exemplo, se a gente quiser falar, por exemplo, do Lula, não o russo que você falou, mas o ex-presidente da República, tá certo? Então vamos falar dele. A gente sempre vai falar dele na terceira pessoa. Por quê? Porque não estamos diante dele. Porque só dá para falar na terceira pessoa se você não estiver diante dele. Então ele está lá. Então eu falo do Lula, eu digo sobre ele, eu falo uma série de coisas, positivas ou negativas, mas eu falo sobre ele. E eu sempre vou falar na terceira pessoa. Para eu falar com Lula na segunda pessoa, primeiro precisaria acontecer um milagre. A gente precisaria, em primeiro lugar, que ele estivesse presente. Porque só vai dar para falar na segunda pessoa com Lula, você estando diante dele. E para falar na segunda pessoa para o Lula, você tem que falar para ele. Você tem que conversar com ele. Você tem que dirigir o seu discurso para ele. Então existem duas maneiras de você fazer teologia. Ou você vai falar de Deus, ou você vai falar para Deus. Falar de Deus significa você simplesmente
estabelecer uma série de discursos em que o seu objetivo é simplesmente traduzir conceitos e definições de Deus. E para isso, você vai sempre falar na terceira pessoa. O maior desafio dessa tradição é fazer teologia usando a expressão mais cara de Agostinho no livro chamado As Confissões, que é coram Deo, significa diante de Deus. E fazer teologia diante de Deus significa pensar diante dele. Você já parou para pensar que a melhor maneira de pensar diante de Deus é orando? Alguém que consegue orar na terceira pessoa? Alguém que já orou na terceira pessoa? Imagine aí uma oração na terceira pessoa. Começa uma oração na terceira pessoa para mim. Dá um exemplo de começar a oração na terceira pessoa. Não vai dar, porque a gente só faz oração na segunda pessoa. A gente começa a nossa oração dizendo Pai Nosso, e já fala para Ele, fala com Ele, já se dirige para Ele. Então, a única maneira da teologia falar em segunda pessoa é transformando o seu discurso em uma oração. E a tradição nos deu, a tradição cristã, vários exemplos. Alguns desses exemplos é Agostinho, no livro chamado Confissões. Quem aqui já leu as Confissões? Olha, quem não leu as Confissões, cada dia que passa dessa vida infeliz que você vive, vai aumentar ainda mais a sua infelicidade. Se trata de um clássico da espiritualidade cristã, e não só da espiritualidade cristã, mas da teologia cristã. Quando você pega as Confissões, o que nos assombra é que em toda a história do pensamento ocidental e da literatura ocidental, jamais houve uma obra semelhante como a de Agostinho. Se houve uma obra semelhante, foi depois dele. Antes dele, ninguém tinha feito o que ele fez. E o que ele fez de tão extraordinário? Escreveu uma obra genial, uma obra que foi escrita para Deus, mas que Deus nunca vai ler. Uma obra que não foi escrita para você, mas que só você vai ler. Olha que genial! Ele escreveu uma obra para Deus, que Deus nunca vai ler. Você acha que lá no céu, na Biblioteca Celeste, está a primeira edição das Confissões de Agostinho? Não está, filhinho. Deus não ficou passando e folheando as páginas do livro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 até o 13. Não foi. Deus não folheou as páginas das Confissões de Agostinho. Tá certo? Ele escreveu para Deus um livro que Deus jamais leria. E ele não escreveu um livro para você que só você leria. Porque ele está na tua língua. Porque ele é como uma oração que você começa no culto falando para Deus, mas quem está ouvindo é a congregação. Está entendendo? Para quem que você está falando? Para a congregação ou para Deus? Para quem que você, quando você ora publicamente, para quem que você está orando? Para a congregação? Você começa assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, você faz assim? Não, você não faz orando para as pessoas, não é verdade? Você faz essa oração para Deus, por isso que as pessoas têm o costume de fechar os olhos, porque elas querem fechar, sair desse universo, porque elas estão focando essa oração para Deus. Você faz uma oração para Deus numa língua que é para Ele ouvir, para o seu irmão ouvir. Você acha mesmo que Deus escuta a tua oração em português? Aí você vai falar assim, ai Jonas, como não? Meu filho, Deus não tem aparelho auricular, tá ok? Porque ele não precisa disso. Ele tem algo mais poderoso. Agostinho vai dizer, do que adianta as palavras sonoras quando ele já conhece as palavras não sonoras antes delas chegarem à boca? Ele já ouviu. Antes de você traduzir o que está aqui no seu coração para o português. Deus não precisa da tua tradução. A gente traduz a nossa linguagem. É isso que Agostinho vai dizer o tempo todo. Deus trancou você em você mesmo, não é isso? Isso é uma bênção, não é? Não é maravilhoso que você é trancado em você mesmo? Imagine, casamentos seriam terríveis. Amizade, relacionamento na igreja, o furdúncio que é, pioraria. Imagine se as pessoas soubessem o que você realmente pensa delas. Imagina se o teu pastor soubesse o que você pensa dele.
Imagine se você soubesse, quando você vai pedir oração para o pastor, não é? E você soubesse o que ele está pensando de você naquela hora. Portanto, a gente nunca sabe o que os outros estão pensando, somente se eles traduzirem isso. Verbalizar é traduzir o pensamento em palavra. Por isso a oração que chega até Deus nunca é a tua palavra, porque a tua palavra é só a expressão de uma oração que já chegou a Deus. Por isso que isso coloca a gente debaixo de uma situação bastante humilhante. Está entendendo? Não no sentido de que você precisa se humilhar diante de Deus. Filhinho, você não precisa se humilhar diante de Deus. Você já é humilhado. Tua natureza já é humilhada. O que você precisa é ter consciência da tua humilhação. A gente não tem consciência. A gente acha, vou me humilhar diante do Senhor. Filhinho, não quer mais humilhação do que a sua. Você já é um ente humilhado. Por natureza, você já é humilhado. Então você não se humilha diante de Deus, você só toma consciência da sua humilhação, e por isso você não consegue ficar em pé diante de Deus e dobra os seus joelhos, porque ali é o único lugar que você sabe que representa a tua natureza. Por isso que quando a gente estuda a teologia sistemática e vai trabalhar a cristologia, a gente estuda não só a pessoa e a obra de Cristo, mas estuda principalmente as fases constituintes da obra de Cristo. E a obra primeira e principal de Cristo é a fase, o estado chamado da humilhação. O estado da humilhação. Muito inteligente. É a fase da humilhação. E aí a gente diz assim, Jonas, e quando começa o estado de humilhação do verbo de Deus? Aí, deixa eu responder essa, professora. Na cruz. Resposta errada. A humilhação de Cristo Jesus começa quando ele é gestado, quando ele nasce como a gente, quando ele se torna homem. A humilhação de Cristo é ser como você e eu. Por isso não te chama isso de humilhação. Pensa assim comigo, a gente tem que às vezes desenhar para a gente entender, né? Põe então sua mãozinha assim e pensa assim, Deus, tá vendo? Consegue com a mão assim pensar Deus? Muito bem. Se você pudesse fazer uma representação física de você, onde você colocaria? Subsolo. Né? Foi bem lá embaixo. Então tá aqui. Homem, Deus, tá certo? Então o que isso significa? Que o nosso ser é inferior a Deus. De que a nossa natureza já é humilde em relação a Ele. Humilde não naquele sentido de uma pessoa serva. Humilde humilhado mesmo. Na condição de humilhado. A tua natureza já é uma natureza humilhada. Ou seja, a tua natureza é uma natureza dependente. Então, o que significa a inteligência humilhada? Apenas o reconhecimento disso. E quem tem uma inteligência humilhada e que se reconhece humilhado diante de Deus, não vai querer dar aula para Deus, né? Então, não faz teologia para ser expert em Deus, tá certo? Ou o que você fez na sua vida? Eu estudei teologia, eu sou expert em Deus. Tudo que você quiser saber sobre ele, eu sei. Alguém que estuda teologia para isso? Meu amigo, uma das coisas mais interessantes que você descobre quando você entra no seminário é que você, não é, entra sabendo alguma coisa e sai descobrindo que você não sabe nada. E essa é a melhor coisa que o seminário faz na vida de alguém. Eu adoro quando isso acontece. Quando o sujeito entra no seminário e dá aquele primeiro testemunho. Eu achei que eu ia entender um monte de coisas, os mistérios, os desígnios do Altíssimo. Irmãos, eu sou um completo ignorante. Eu fico aqui dentro glorificando, porque é isso mesmo. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai se sentir estúpido, ignorante, frágil, fraco, limitado. Isso é maravilhoso. Quanto mais você se aproxima da grandeza de Deus e da contemplação, da magnitude do ser de Deus, mais você percebe como você é incapaz de compreender o tamanho e a magnitude do ser divino. Então não dá para fazer teologia e ser pós-graduado em Deus. Tá bom? O que a gente faz é um esforço de, na teologia, pensar o que a gente pode pensar sobre Deus. E o que a gente pode pensar sobre Deus? Não é nem o que você quer, a sua condição e a minha é da humilhação, é o que Ele quer.
A gente, quando estuda teologia, a gente estuda duas revelações de Deus que são fundamentais, né? Que é a revelação geral e a revelação especial. Uma revelação que é natural e outra que é sobrenatural. O que é a revelação natural, a revelação geral? Aquela revelação que a gente tem de Deus através de toda a criação. Essa revelação, ela é auto-evidente? As pessoas podem ter a certeza de que Deus existe olhando para a natureza? Sim. Todas elas podem ter essa certeza? Podem? Todas elas podem ter. Todas elas têm essa certeza? Não. Por quê? Porque a revelação da natureza, a revelação geral de Deus, ela é uma revelação vestigiosa. Ela é como um vestígio, como uma pegada. A gente teve um professor, reverendo Osmílio Marques, saudoso reverendo Osmílio Marques. Eu teve aula com ele, não precisa mais ler nada disso. Mas um homem incrível. Eu lembro que a gente dava aula junto aqui e eu levava ele, no final da aula a gente ia embora junto. E ele me contou uma história, numa dessas voltas, não lembrei agora dessa história. Ele estava no Amazonas e ele estava evangelizando uma tribo, uma coisa assim, um missionário. E ele estava com um amigo. E aí eles foram para a tribo, fizeram tudo o que tinham que fazer e voltaram. No que eles iam voltar, o que eles fizeram? Vamos pegar um atalho para chegar mais rápido. E resolveram pegar um atalho. Mas eles nunca tinham ido nesse atalho, sempre foram pelo caminho convencional. Pegaram o atalho. No que eles pegaram o atalho, eles começaram a andar, e aí de repente começou a sentir um cheiro de gato. E dali a pouco eles estavam andando encurvados, o negócio começou a fazer assim. Quando eles olharam no chão, eles perceberam que tinham pegadas. Aí um olhou pro outro e disse: rapaz, a gente está na toca de uma onça. Os caras começaram a correr. Quando eles estavam já longe dali, um olhou para o outro e disse assim: escuta, mas você viu a onça? Os meninos disseram: rapaz, não vi e não quero nem ver. O que eu vi já era suficiente para saber que ela estava lá. Ou seja, o vestígio não mostra nada. Você não olha para a pegada e vê a onça. Você só sabe que ela existe e que ela está ali. Você não viu. Minha filha me dá um exemplo muito legal de revelação geral. Um dia eu disse para ela assim: filha, não coma chocolate. Ela foi e comeu chocolate. Só que ela comeu e eu não tinha visto. Aí eu estou lá no escritório e ela chega com aquela cara de Adão. Aí quando eu paro e olho para ela, já na hora que eu paro e olho para ela, eu digo: Heloísa, por que você comeu chocolate? A cara dela foi a seguinte: como ele sabe? Eu fiz um crime perfeito, não tinha ninguém lá. Eu e o chocolate e eu. Tenho certeza. Como filha de Adão, papai, não comi chocolate nenhum. Ela tinha certeza de que eu não estava lá. Filha, você comeu chocolate? Papai, eu não comi. Filha, você comeu chocolate? Papai, eu não comi. Filha, você comeu chocolate? Papai, eu não comi. Peguei ela. Vem cá, filha. Levei ela no banheiro. Cheguei no banheiro. Olha aqui no espelho. Quando ela olhou no espelho, a cara toda lambuzada. Aí eu: e agora, filhinha? Ela olhou assim e falou: ai, filha de Adão, né? Papai, foi o chocolate que veio parar aqui. Enfim, qual foi o espanto de Heloísa? Como é que ele sabe se não tinha ninguém ali? Nós vestígios. Você não estava no dia em que Deus, no princípio de todas as coisas, e através do mediador, Jesus Cristo, criou todo o céu, as estrelas, os astros, os planetas, a terra, os homens, os animais. Mas por que você sabe que aconteceu isso? Obrigado. Ainda obrigado. Por exemplo, essa pessoa que está do teu lado é um vestígio de Deus.
ela é o chocolate, sabe aquele chocolate na boca da Luísa? Para você saber que Deus existe. Mas para aqui, não faz mais nada do que isso. Nesse livro, Confissões, quem aqui já leu as Confissões? Ah, você não leu as Confissões? Deixa eu ver quantas penitências eu vou mandar para você. Nesse livro, certamente você não pode passar dessa vida para outra sem ler, porque lá no céu você já sabe que você não vai encontrar o primeiro exemplar das Confissões. Ele diz o seguinte, que um dia ele perguntou para as árvores, para as flores, ó árvores ou flores, quem os criou? E as árvores e as flores responderam uma só voz: nós não te criamos, Agostinho, procura-o acima de nós. As flores, as árvores, a natureza e tudo que Deus fez nunca vai olhar para você. Imagina uma flor olhando para você dizendo assim: você é um pecador e eu sei o que você fez no verão passado, sei o que você fez, sei quem você é um pecador, você precisa da graça de Deus, e essa graça foi dada por Jesus, que morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Se um dia você vê uma florzinha falar isso para você, você tem que pensar o que você comeu no almoço, o que você bebeu, que alguma coisa fez mal. As flores não fazem isso. Esse papel é da igreja, e a igreja faz isso porque um dia Deus não nos deu mais um vestígio, porque um dia Deus nos deu Jesus, que não é mais um vestígio de Deus, mas é a imagem dele. Se você não quer mais um vestígio, mas você quer ver o rosto de Deus, a personalidade de Deus, a maneira de Deus viver com os homens, a maneira de Deus lidar com a nossa maldade, a maneira de Deus lidar com a nossa mesquinharia, a maneira de Deus lidar com a nossa ansiedade da vida, com a nossa preocupação com as coisas da vida, a maneira como a gente lida com aquele que nos faz o mal, a maneira como a gente lida com aqueles que nos fizeram bem, a maneira como a gente lida com aqueles que nos fazem injustiças. Se a gente quiser saber como Deus faria, e como Deus pensa, como Deus agiria, Ele nos deu Jesus. Ele é o Verbo encarnado de Deus. Dentro da estrutura do pensamento antigo, os históricos desenvolveram duas expressões para explicar como funciona a nossa inteligência. A nossa inteligência funciona da seguinte maneira: ela tem dois logos, ou dois logoi. Um logos, eles vão chamar de logos endiátetos. Esse logos endiátetos é o pensamento, é o verbo da mente, aquilo que depois os teólogos cristãos vão traduzir como verbo mentis, verbo mental, ou verbo interior, verbo do coração. E eles contrapunham esse logos endiátetos com um outro logos chamado logos proforikos, que é a palavra que expressa o pensamento. Ou seja, enquanto você está pensando, você só tem pensamentos, certo? Você só vai saber como esses pensamentos se dão no tempo quando você coloca ordem nesse pensamento. Porque você não consegue falar tudo de uma vez, consegue? Não, então para falar tudo que você está pensando, você tem que ir para o tempo, você tem que ir para o mundo que você está vivendo aqui. E para ir para esse mundo e traduzir o que você está pensando, tá certo? Você vai ter que estabelecer uma ordem do pensamento. Primeiro eu falo isso, primeiro eu falo aquilo, depois eu falo aquilo outro. Quem é que dá aula? Não é vergonha nem pecado dar aula não, gente. Tá bom? Quem dá na escola bíblica dominical? Quem trabalha com ensino? Quem que prega? Quem é que evangeliza? Ufa, melhorou. Pensa aí naquele dia que você preparou um estudo no pequeno grupo. Pensa aí no dia quando você preparou uma aula. Pensa aí quando você preparou alguma pregação, algum ensino que você ia dar. Eu lembro de momentos que eu preparei aulas, isso acontece até hoje, viu? Não pensa que mudou não, continua a mesma coisa. Porque a gente é humilhado mesmo, não tem jeito, essa é a condição. E aí, você está ali pensando, está tudo claro aqui dentro, com uma clareza aqui dentro, que você fala assim, nossa, eu acho que nem o Dr. Sher daria uma aula dessa. É o princípio da queda, viu? E aí você vai com toda aquela confiança, porque você estudou
estudou, não estou falando de gente que fez as coisas relaxado, não. Estou falando de gente que estudou. Você estudou, leu, sabe, malhou. Está tudo claro aqui. Você começa a dar aula, você vê as pessoas assim. E aí você dá o segundo ponto e nem você mais entende o que você está falando. E aí a tua oração aqui dentro, e quando acontece na pregação, a gente ora mesmo. E a gente ora pedindo para Deus, Deus me ajuda a terminar essa pregação agora. Porque eu entrei por um caminho que eu não sei como que eu vou sair dessa pergunta. Aconteceu já isso com você? Se você está rindo, o que aconteceu? Isso acontece várias vezes comigo. E é desesperador. Por quê? Porque existe mesmo uma diferença entre o verbo mental e aquilo que Agostinho vai chamar de verbo encarnado. O verbo encarnado, ele tem que expressar o nosso pensamento. Mas se a gente não usar bem o verbo encarnado, a gente não vai conseguir que as pessoas entendam o que a gente está pensando. Eu espero que você esteja usando bem o verbo encarnado hoje. Mas, uma coisa interessante que a gente precisa pensar aqui. Lembra lá de João, capítulo 1? O que diz lá? No princípio, era o verbo. Enarqué, en hologos. Kairos, Kairos, en hologos. No princípio era o logos, a palavra, o verbo. Ele estava prostoteon, em relação a Deus. E ele é Deus. Aí você vai ver assim. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para testemunhar acerca desse logos. O mundo foi feito por intermédio desse logos. Ele estava no mundo, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Ou seja, quem recebeu tem um poder. Para quê? Mas a todos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Saber? Os que creem? Não. Os que não creem na vontade da carne nem da vontade dos homens, mas na vontade de Deus. E o verbo, o Logos, se fez carne e habitou entre nós de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito, monogenes para todos, unigênito. Esse é um dos textos mais interessantes. Porque imagine que na cabeça de Agostinho esse texto está funcionando assim. A melhor maneira de Deus comunicar os seus pensamentos foi Jesus. Se você quer saber o que Deus pensa de você, o que Deus pensa do mundo, o que Deus pensa da criação, o que Deus pensa de si mesmo, Ele já nos deu esse verbo. É Jesus. Tudo que você precisa saber sobre Deus está no discurso encarnado na pessoa de Jesus. E a maravilha desse discurso é que ele não é um discurso que faz referência apenas a Deus. Ele não é apenas um prostonteon. Ele não apenas está em relação a Deus. Ele não é apenas teorreferente. Porque ele é Deus. O discurso é Deus. Aquilo que Deus quer falar para você é Deus. Nunca, em nenhuma hipótese, o homem vai conseguir traduzir os seus pensamentos de uma tal maneira que aquilo que ele fala carregue o seu próprio pensamento e seja o seu próprio pensamento. O seu pensamento vai ficar trancado em você porque Deus trancou em você. A única coisa que vai chegar até mim são as suas palavras. Mas as palavras de Deus, e aí em especial o Logos de Deus, que é Jesus, chegou a você como revelação de Deus, mas não apenas como uma revelação de Deus, chegou a você como Deus. Um terceiro ponto da inteligência humilhada é a interpretação que seria a base do conceito de inteligência humilhada, que é 1 Coríntios 13:12, que é a interpretação que Agostinho faz no livro 10 das Confissões.
O texto diz assim, por isso vocês devem conhecer, porque agora vemos como por um espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. Agora conheci em parte, mas depois conhecerei plenamente, como sou plenamente conhecido. Pensa que Agostinho, ele vai entender, ele vai dividir esse texto em duas partes. E vai pegar essas duas partes e colocá-las em paralelismo. A primeira parte, agora vemos como por espelho. Isso está no passado, presente e futuro. Agora vemos por espelho. Presente. Nessa primeira parte ele coloca, agora vemos por espelho, de modo obscuro, mas depois veremos face a face. O face a face é agora, atrás ou depois? Depois, futuro. Um é presente e o outro é futuro. O presente, o nosso presente, é o presente que vê as coisas por espelho. E o futuro é ver a coisa face a face. Qual a diferença de um para o outro? Eu te entrego a fotografia do Lula, que foi o nosso exemplo de hoje. Certo? Você vai olhar para o Lula, certo? E você vai olhar para aquela foto, você vai ver quem? Mas você está vendo o Lula por um espelho, por uma imagem. Outra coisa bem diferente é você estar diante do Lula. Está entendendo isso? Quando a gente pensa nessa palavra espelho usada aqui por Paulo, a gente tem que se livrar do nosso espelho, porque o nosso espelho não nos ajuda a interpretar essa passagem. Porque o nosso espelho é muito nítido. O espelho da antiguidade é um metal fosco que a gente não consegue enxergar direito. Mas ele é o que mais a gente tem naquele tempo de melhor para se enxergar. Alguém aqui consegue se enxergar sem espelho? Sem espelho é sem fotografia, sem reflexo, sem nada. Alguém consegue fazer isso? O dia que você conseguir isso, você me explica. Ai, Jesus, eu saí de dentro de mim e me virei e me vi. Cara, você então teve um sonho muito louco. Porque isso não acontece, isso não é normal acontecer. A gente só se vê por espelhos. E você só sabe, você só se reconhece por causa do espelho. Se você nunca tivesse visto o espelho, você jamais saberia qual era o teu rosto, como seria o teu rosto. Não é interessante isso? Tudo que você sabe do teu rosto é por um espelho. Por isso, dê graças a Deus, porque pode ser que você não seja assim como você vê no espelho. Era uma piada. Porque você só tem esse conhecimento de você pelo espelho. Aí ele faz uma pergunta: esse conhecimento é bom ou ruim? Bom não é. Tá certo? Mas é melhor do que nada. Não é verdade? Então, o conhecimento por espelho é importante. Ele não é aquilo que tanto você queria. Ele é o que você tem hoje. E é por causa dele que você sabe como é o teu rosto. Por exemplo. Imagine que o que está em jogo aqui é a ideia de que tudo que a gente vê é por espelho. De que até mesmo Deus você enxerga pelo espelho. Isso significa que você não vê Deus face a face, mas que o seu desejo é um dia não precisar mais de teologia, quer dizer, de espelho. Você está face a face. O espelho carrega toda a obscuridade que a nossa inteligência também carrega por ser humilhada. E não bastasse o fato dela ser humilhada, porque ela é humana, ela é finita, ela é criação de Deus, e por ser criação de Deus, ela já está numa condição de humilhação e de inferioridade em relação a Deus. Mas ela ainda sofre aquilo que seriam os efeitos noéticos da queda. Mesmo que o dia quando eu falei sobre esse negócio de efeitos noéticos da queda, estava num congresso, a gente tinha feito uma discussão, estava o William Lane Craig, o doutor Davi Charles Gomes, o Guilherme, estava eu e tinha mais alguém, que eu não lembro agora se tinha mais alguém. Mas enfim, a gente estava discutindo sobre isso e a gente acabou falando sobre os efeitos noéticos da queda. Terminou
o debate lá, o povo vai falar, pastor, está tudo errado o que vocês estão falando. O que foi? Não entendeu o que aconteceu, explica para mim. Olha, vocês estavam falando todo o tempo aí de efeito noético da queda, mas o pecado veio antes de Noé. Aí eu falei, eita, irmão, peraí, deixa eu te explicar. Noético não é de Noé. Noético é de noesis, que é pensamento em grego. Noesis é o ato de pensar, nous é o intelecto, noema é o conteúdo pensado. Então, quando a gente fala metanoia, é a transformação, modificação, e noia, não é nada a ver com aquilo que você conhece lá no rapazinho lá do canto lá, não tem nada a ver com noia, é o noia do luz, é o noia do noesis, do noema, do pensamento, do ato de pensar. Então o que é interessante é que os efeitos noéticos da queda dizem respeito ao fato de que a nossa inteligência não só está numa condição de limitação, mas ela também foi afetada pelo pecado. O pecado afetou a nossa inteligência de uma tal maneira que a gente está limitado para conhecer Deus, limitado para saber não só quem é Deus, para saber quem nós somos. Ele coloca esse paralelo com o segundo movimento. Agora conheço em parte, depois conhecerei plenamente. Então note que agora seu conhecimento é parcial, não é pleno, e seu conhecimento não é face a face, é por espelho. Mas isso não vale do outro lado da mesa, só vale do lado de cada mesa, ou seja, do nosso lado. Porque o texto conclui dizendo, e essa é a frase que vai servir de base para toda a exegese que Agostinho vai fazer no livro 10. Depois conhecerei plenamente, e aí o diferencial, tal como sou plenamente conhecido. O sou plenamente conhecido, passado, presente e futuro. Presente. E quem conhece plenamente no presente? Deus. Então, do lado de lá da mesa, que é o lado de Deus não enxerga por espelhos e não enxerga as coisas parcialmente. Deixa eu te fazer uma pergunta muito clara. Se você só enxerga as coisas parcialmente, como você se enxerga? Parcialmente, né? Como Deus te enxerga? Totalmente, né? Então, o que isso quer dizer? Que você é um ignorante. Um ignorante com relação a Deus e um ignorante com relação a você mesmo. De que você não precisa apenas da revelação geral, você precisa da revelação especial, e você ainda precisa de uma terceira revelação, que é a revelação de quem você é para você mesmo. E essa revelação também é obra de Deus. Como se Agostinho estava conversando com o Jorge antes de começar, como se Agostinho pensasse o homem assim, pensa uma circunferência ali, tá? Esse é o todo do homem. Divide o homem no meio. Aí, o lado B e o lado A. O lado A do homem, ele divide em duas partes. Uma que ele vai chamar de consciente e outra que ele vai chamar de inconsciente. O lado A, essa primeira parte do lado A, que ele chama de consciente, é tudo aquilo que o homem pensa, está pensando. Você está pensando agora? Tá. Não estou ouvindo. Você está pensando? Isso que você está pensando, você tem consciência? Você sabe o que você está pensando? Só que você tem outros pensamentos, não tem? E eles estão bem guardados, não estão? Num palácio que Agostinho chama de Palácio da Memória, que é o andar de baixo aqui desse lado. Eles ficam ali guardados. Tanto é que uma hora que você quiser, você pode puxar um e pensar. Ou às vezes, não é nem você querendo, porque está tão lá no esquecimento, que você precisa de uma conversa com um amigo, para você saber o que está ali, e lembrar uma coisa que estava lá e que você esqueceu. Mas o lado B, olha, você pode fazer campanha dos 70 apóstolos, você pode fazer jejum de 345 dias, você pode fazer o que você quiser, você nunca vai saber nada de lá, porque você é cego para enxergar o que está lá, e o que está lá, além de você ser cego, o que está desse lado, está tudo em trevas. Por mais que você fosse curado da sua cegueira, vai continuar em trevas.
Está percebendo qual é a diferença entre aquilo que a gente chamaria de cristão ímpio? A única diferença entre um cristão ímpio é que o cristão enxerga. Mas o problema é que o lado dele continua em trevas. E o cristão vai continuar dependendo de Deus para enxergar o lado de lá. Porque ele só vai enxergar o lado de lá quando Deus, o Espírito Santo, iluminar. Por isso a gente não precisa só que Deus nos cure da cegueira para a gente entender a palavra. A gente precisa que Ele ilumine a palavra. Para a gente entender quem nós somos, a gente não precisa apenas ser curado de nossa cegueira. A gente precisa que Deus ilumine nosso coração. E isso significa que Deus quer tornar não somente Ele conhecido para você, mas Ele quer tornar você conhecido para você mesmo. São Calvino, quer dizer, Calvino, ele diz lá nas Institutas, logo na abertura, o seguinte: da necessidade que o conhecimento que nós temos de Deus tem em relação ao conhecimento que nós temos de nós mesmos, de tal forma que não é possível termos um conhecimento verdadeiro de Deus e sermos ignorantes ou não sabermos quem nós somos. Se sabemos quem nós somos, vamos saber quem Deus é. Se sabemos quem Deus é, vamos saber quem nós somos. É como se cada momento de tua vida que você dobrasse os seus dedos e começasse a pensar sobre Deus, você começasse a dar passos em direção a conhecer ao mesmo tempo quem você é, saber quem você é. Fazer teologia, principalmente a teologia orante, teologia humilhada, teologia que dobra os joelhos,